Há pessoas que entram num ambiente e sentem o que ninguém sente. Identificam a motivação por trás de uma palavra antes que a palavra termine de ser dita. Percebem a rachadura num relacionamento meses antes de ela se tornar visível a qualquer outro olho. Enxergam a vaidade no louvor, a manipulação no sorriso pastoral, o orgulho disfarçado de humildade na linguagem de quem ora em público. E quase sempre estão certas. Esse é exatamente o problema, porque há uma distância enorme entre enxergar corretamente e carregar esse peso corretamente, e é nessa distância, invisível para quase todo mundo, que muitas almas se perdem. Não por falta de dom, por falta de paz. O discernimento é uma das graças mais sérias que o Espírito Santo distribui ao corpo de Cristo. Paulo o lista entre os dons, em 1 Coríntios 12, sem romantismo e sem cerimônia. Há outro, discernimento de espíritos. É um dom funcional, dado para a edificação da igreja, não para a satisfação intelectual de quem o recebe. E como todo dom, ele pode ser exercido na carne ou no espírito. Quando exercido na carne, ele não perde a acuidade. Continua enxergando com a mesma precisão. O que muda completamente é o que faz com o que vê. E esse, o que faz, é o verdadeiro teste espiritual. Não a visão, o movimento que nasce dela. Vamos a Eliseu em Dotã, segundo os Reis 6. O rei da Síria havia descoberto que seus planos militares estavam sendo vazados antes de serem executados, e que o responsável era o profeta israelita que sabia, à distância, o que se falava nos quartos secretos do palácio sírio. A ordem foi dada: cerquem Dotã, capturem Eliseu. De noite, cavalos e carros de guerra circundam a cidade inteira. O servo de Eliseu acorda cedo, sai para a rua, olha ao redor e entra em colapso. Ah, meu senhor, que faremos? A resposta de Eliseu não é de um homem que ignora o perigo visível, é de um homem cujo ver vai além do perigo. Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E então, a oração que define o caráter de todo o texto: Senhor, abre os seus olhos para que veja. O Senhor abriu. O servo viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse texto é frequentemente pregado como mensagem de proteção divina, e é isso também. Mas há outra camada que exige atenção pastoral mais cuidadosa. Eliseu já via, o servo não via. E Eliseu não usou o que via para humilhar o servo, para demonstrar sua profundidade espiritual superior, para criar uma hierarquia entre quem percebe e quem não percebe. Usou para orar. Usou para pedir que o outro também enxergasse. O discernimento legítimo não cria distância entre quem vê e quem não vê. Ele intercede para que todos vejam. Quando o dom produz prazer na diferença entre você e quem não percebe, o dom foi sequestrado por algo que não é do Espírito Santo. Coloque ao lado disso a confissão de Asaf no Salmo 73. Asaf era levita, músico do tabernáculo, homem designado para conduzir Israel na adoração. Ele escreve uma das confissões mais honestas de toda a Escritura. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, os meus passos quase escorregaram, porque me enviei com os insensatos quando via a prosperidade dos ímpios. Asaf enxergava. Via os ímpios prosperando sem dor, sem nenhum sinal de juízo divino, com corpos sadios e orgulho declarado no rosto. Via isso com uma clareza que o perturbava profundamente. Não há dores na morte deles, e o seu corpo está são e gordo. E o que esse discernimento estava produzindo nele? Em vão, pois, conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ressentimento, comparação amarga, uma conclusão que beira a blasfêmia. A fidelidade não compensa. Asaf estava enxergando corretamente e sendo destruído lentamente pelo que via. O ponto de virada dele não foi quando parou de ver, foi quando mudou o lugar de onde via. Quando fui ao santuário de Deus,
entendi qual seria o fim deles. Ele não perdeu o discernimento. Ele o colocou no enquadramento correto. O problema nunca foi a visão em si. Foi a ausência do santuário como câmara de processamento do que era visto. E isso revela algo que precisa ser dito com precisão. O discernimento que opera sem habitação constante na presença de Deus não produz intercessão. Produz ressentimento com vocabulário espiritual. E ressentimento com vocabulário espiritual é uma das condições mais difíceis de diagnosticar, porque se parece com fidelidade, soa como profundidade teológica e destrói por dentro enquanto mantém a aparência de quem leva a sério as coisas de Deus. Asaf quase se perdeu ali. A graça foi que ele foi ao santuário antes que o quase se tornasse definitivo. O dom do discernimento não foi dado para que você se torne o auditor espiritual permanente da vida dos outros. Foi dado para que você seja um intercessor mais eficaz, um conselheiro mais preciso no tempo certo, um servo mais útil ao corpo de Cristo. Eliseu orou para que o servo visse. Asaf foi ao santuário para que sua própria visão fosse corrigida. Em ambos os casos, o movimento foi em direção a Deus e em direção às pessoas, nunca para longe de ambos. O critério do discernimento saudável não é a precisão da visão. É o fruto que a visão produz em você e ao redor de você ao longo do tempo. Há um tipo de solidão que não nasce da rejeição, nasce da visão. É a solidão de quem enxerga o que os outros não veem e, com o tempo, começa a acreditar que a distância entre eles é inevitável e, depois, necessária. Eles não têm maturidade espiritual para entender o que estou percebendo. Se eu dissesse o que vejo, seria destruído. Ninguém aqui está realmente buscando a Deus com seriedade. Essas frases têm algo em comum. Colocam quem as diz numa posição de isolamento que ele interpreta como fidelidade à verdade, mas que na prática é uma fortaleza construída tijolo a tijolo com orgulho espiritual disfarçado de discernimento. E dentro dessa fortaleza, alguém pode viver anos, décadas, convencido de que é fiel, quando na verdade está apenas protegido do risco de estar errado. Elias no deserto de Berseba, em 1 Reis 19, é uma das imagens mais perturbadoras desse estado espiritual. Ele acabou de viver a vitória mais espetacular da sua carreira profética. No Monte Carmelo, fogo desceu do céu em resposta à sua oração. 450 profetas de Baal foram eliminados publicamente. A chuva voltou depois de 3 anos e meio de seca que havia castigado toda a terra. Não há vitória maior na vida de um profeta humano. E então, Jezabel manda uma mensagem ameaçando sua vida, uma única mensagem, e Elias entra em colapso total. Foge para o deserto, caminha um dia inteiro, senta debaixo de um zimbro, completamente exausto, e pede a morte. Já basta, ó Senhor, tira a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas o que ele diz quando Deus o encontra na caverna do Horebe revela o padrão mais profundo que estava operando nele antes mesmo do colapso. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, lançaram abaixo os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Só eu fiquei. Lemos essa frase como expressão de esgotamento, e é isso também. Mas é mais do que isso. É a confissão de alguém cujo discernimento se converteu em narrativa de eleição solitária. Eu sou o único fiel. Eu sou o único que ainda vê. Eu sou o único que resiste quando todos os outros cederam. A resposta de Deus não é repreensão direta e imediata, mas é correção em camadas cuidadosas. Primeiro, pão e descanso. Porque às vezes o que parece crise espiritual profunda é exaustão física, e um profeta esgotado não prega a verdade, prega a textura do seu cansaço.
Depois, a voz mansa e delicada que chegou, onde o vento, o terremoto e o fogo espetaculares não chegaram. E então a instrução simples e direta: volta pelo mesmo caminho. Volte. Saia da caverna. E, por fim, a informação que desmonta completamente a narrativa de Elias. Tenho reservado para mim 7.000 em Israel, cujos joelhos não se dobraram a Baal. 7.000. Elias não sabia. Seu discernimento, por mais genuíno que fosse, era parcial. Ele via os que haviam apostatado com nitidez dolorosa. Não via os que resistiam em silêncio nos lugares que ele nunca havia visitado, nas famílias que nunca cruzaram seu caminho. E essa cegueira seletiva, enxergar o mal com precisão e não enxergar o remanescente fiel que Deus ainda sustentava, é um dos efeitos colaterais mais recorrentes do discernimento que opera sem comunhão profunda e contínua com Deus. A pessoa vê a corrupção com riqueza de detalhe, não vê a graça que ainda sustenta o que parece estar se desintegrando, vê o que está errado com clareza, não vê o que Deus ainda está fazendo no que parece perdido. Parte da cura de Elias foi receber uma missão que o tirava do centro da narrativa. Vai, volta pelo teu caminho ao deserto de Damasco, e ungirás Eliseu, filho de Safate, para ser profeta em teu lugar. Havia um sucessor. A obra de Deus não dependia da singularidade insubstituível da sua visão e do seu ministério. Isso é profundamente libertador e profundamente humilhante ao mesmo tempo. E as duas coisas precisam ser sentidas para que a cura seja real. Libertador, porque tira o peso impossível de ser o único guardião da verdade num mundo que não ouve. Humilhante, porque destrói a narrativa de indispensabilidade que, secretamente e sem jamais ser nomeada, havia se tornado uma fonte de identidade mais do que uma carga de serviço. Pense em quem você conhece com esse padrão, ou olhe para dentro com honestidade. A pessoa que saiu de várias igrejas porque a liderança não tinha integridade, a adoração estava contaminada, a teologia era rasa demais. E em cada caso havia uma percepção real, um problema genuíno, uma questão que de fato precisava ser endereçada. Mas o padrão de saída perpétua, de comunidade em comunidade, com o círculo de confiança encolhendo a cada ciclo, com a convicção crescente de que o problema está sempre nos outros e nunca em si mesmo, esse padrão não é fruto de discernimento aguçado. É fruto de uma ferida que encontrou no discernimento uma linguagem espiritualmente respeitável para se perpetuar sem ser questionada. A ferida sem cura produz o mesmo fruto em qualquer ambiente, porque o problema não habita o ambiente. Habita o coração que carrega a ferida. Tiago 3 contém uma distinção que deveria ser lida em toda conversa séria sobre discernimento espiritual, e que raramente aparece nessas conversas. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não é aquela que vem do alto, pelo contrário, é terrena, animal, diabólica. E imediatamente depois, sem pausa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Note a ordem com cuidado. Primeiramente pura, não primeiramente correta, não primeiramente precisa, não primeiramente perspicaz ou teologicamente fundamentada. Pura. A pureza aqui não é pureza de conteúdo, é pureza de motivo. Não estou enxergando isso para me validar, para me elevar acima dos que não percebem, para construir minha identidade sobre minha diferença em relação à massa que não discerne. Estou enxergando porque o Espírito me deu essa visão, para que eu sirva ao corpo com ela. Depois, pacífica. O discernimento verdadeiro produz um estado interior de paz, mesmo quando o que se vê é sombrio e perturbador.
Não é paz de ingenuidade, não é a paz de quem não viu o problema. É a paz de quem viu e ainda assim confia que Deus viu antes e que já está agindo de formas que ainda não são visíveis. O fariseu Simão, em Lucas 7, é um caso clínico preciso dessa distinção. Jesus está na sua casa para um jantar, quando uma mulher entra sem convite, quebra um frasco de alabastro e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugando-os com os próprios cabelos. Simão observou tudo com discernimento imediato e preciso. Este, se fosse profeta, conheceria quem e qual é a mulher que o está tocando, pois ela é pecadora. Simão viu correto. Ela era pecadora. Todos sabiam. O problema de Simão não era a acuidade da observação. Era o que a observação produziu nele: julgamento de Jesus, distância emocional da mulher e uma satisfação silenciosa de não ser como ela. 3 movimentos internos, nenhum deles do espírito. Jesus, que discerniu o pensamento de Simão sem que Simão dissesse uma palavra em voz alta, não respondeu com exposição pública da hipocrisia do anfitrião. Respondeu com uma parábola, com uma pergunta, com gentileza que não era fraqueza nem conivência. Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum tinha com que pagar, e ele perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Simão respondeu corretamente: suponho que aquele a quem perdoou mais. E Jesus disse: julgaste bem. Então virou para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? É a pergunta mais irônica do Evangelho. Simão havia olhado para ela desde o momento em que entrou, mas Jesus pergunta se ele a vê, porque Simão a havia reduzido a uma categoria, pecadora, e categorias não se veem. Categorias se classificam, se arquivam, se mantém a distância segura. Há uma diferença entre perceber o pecado de alguém e saber o que fazer com esse peso. A maioria das pessoas que enxergam demais nunca aprendeu essa diferença. Percebem, classificam, então ou se afastam silenciosamente ou expõem publicamente. Raramente intercedem, raramente aguardam o tempo certo com paciência, raramente fazem o que Jesus fez com Simão: transformar o que viram numa pergunta que abre o coração do outro, em vez de fechá-lo definitivamente. Tome Abacuque, profeta menor em extensão, gigante em intensidade teológica. Ele abre seu livro com uma queixa que é ao mesmo tempo discernimento genuíno e crise espiritual declarada. Até quando, ó Senhor, clamarei, e não me ouvirás? Gritarei a ti por causa da violência, e não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade, e por que contemplas a opressão? Note o que ele pergunta a Deus: por que me fazes ver? Abacuque tinha consciência de que a capacidade de enxergar não era um presente neutro e indolor. Era um peso que ele não havia pedido e que estava produzindo angústia crescente, não intercessão produtiva. Ele via a corrupção de Judá com riqueza de detalhe. Via a injustiça sistêmica operando sem intervenção divina visível. E o discernimento sem a âncora da soberania de Deus estava produzindo acusação, não fé. A resposta de Deus não é uma explicação completa que satisfaz todas as perguntas de Abacuque. É uma instrução de postura diante do que foi visto. Escreve a visão e grava-a nas tábuas, para que o que a lê possa correr. Porque a visão é ainda para um tempo determinado. Se tardar, espera-o. Deus não tirou o discernimento de Abacuque. Deu-lhe um enquadramento para carregá-lo sem ser destruído. A visão tem tempo. A visão tem autor que é maior do que quem a recebeu. Ela não é sua para gerenciar com ansiedade crescente. Foi dada para ser registrada, guardada e aguardada com fé ativa. E o livro termina com um dos hinos de fé mais extraordinários do Antigo Testamento, escrito pelo mesmo homem que havia acusado Deus de indiferença. O discernimento que encontrou o seu enquadramento correto não virou passividade resignada,
virou adoração profunda. Existe uma expressão que aparece com frequência perturbadora em pessoas que carregam discernimento sem paz. Eu sei que estou certo, mas ninguém escuta. É uma frase que combina certeza intelectual com vitimização emocional numa sintaxe tão compacta que é quase impossível questioná-la sem parecer que você está negando a realidade que a pessoa vê. E porque frequentemente as duas coisas são simultaneamente verdadeiras. A pessoa está certa e realmente ninguém está ouvindo. A mistura se torna impermeável à correção pastoral. Mas há algo que precisa ser dito com cuidado e firmeza. Estar certo e ser ignorado não é o mesmo que estar no espírito. E a dor de não ser ouvido, quando não é regularmente levada à presença de Deus, produz um endurecimento que o tempo consolida em caráter permanente. Jeremias 20 é onde essa dor se articula com maior intensidade em toda a Escritura Sagrada. Seduziste-me, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. És mais forte do que eu e prevaleceste. Cada dia sou objeto de escárnio. Toda a gente zomba de mim. Jeremias acusou Deus de sedução. Disse que se arrependia da hora em que nasceu. Amaldiçoou o dia do seu nascimento com uma maldição elaborada e específica que ocupa versículos inteiros. E logo após esse colapso, no mesmo capítulo, sem qualquer salto temporal, mas o Senhor está comigo como um guerreiro poderoso. A fé não suprimiu a crise, sobreviveu a ela. Esses dois estados coexistem no mesmo capítulo sem resolução sintética forçada, sem uma frase de conclusão que harmonize artificialmente os extremos. Jeremias não saiu da crise proclamando vitória emocional. Saiu ainda ferido, mas ainda firme. Isso é mais honesto e mais útil pastoralmente do que qualquer mensagem que prometa que o discernimento exercido corretamente produzirá paz imediata e constante. O que frequentemente acontece com quem carrega esse peso sem a presença de Deus como câmara de processamento é um endurecimento progressivo e silencioso que a própria pessoa dificilmente percebe enquanto acontece. No começo, a visão de um problema produz dor genuinamente pastoral, a dor de quem ama o que está vendo se deteriorar. Mas essa dor sem saída, sem comunidade que a valide com maturidade, começa a se transformar internamente. A dor vira ressentimento. O ressentimento vira cinismo. O cinismo vira um sistema interpretativo total, onde cada novo dado é automaticamente lido através do filtro do que já foi percebido antes. A essa altura, o discernimento não está mais funcionando como dom espiritual. Está funcionando como mecanismo de defesa psicológica. A pessoa usa o que enxerga não para servir ao corpo, mas para garantir que nunca mais será surpreendida negativamente. Nunca mais vai se abrir sem verificar antes. Nunca mais vai confiar sem coletar evidências suficientes. E cada confirmação de que estava certa produz não alegria intercessória, mas uma satisfação fria que se parece com o que Paulo chama de aprovar o que é errado. Miriam e Arão, em Números 12, são o exemplo mais claro desse mecanismo operando em pessoas com dons reais. Eles falaram contra Moisés por causa da mulher cusita que ele havia tomado. Mas a crítica à mulher era apenas a superfície visível. O que estava operando por baixo era outra dinâmica completamente diferente. Falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A pergunta não era falsa. Deus havia falado por eles. Miriam era profetisa reconhecida e celebrada em Israel. Arão era sumo sacerdote. Eles tinham dons reais, posições legítimas, percepções genuínas sobre Deus e seu povo. E o que fizeram com tudo isso? Construíram um argumento para questionar a liderança de Moisés, usando a própria legitimidade espiritual como moeda de comparação e posicionamento.
O discernimento a serviço da comparação sempre se degrada, porque a comparação nunca é neutra. Ela tem um vencedor implícito e um perdedor implícito, e quem inicia a comparação geralmente já decidiu internamente quem merece ganhar. A resposta de Deus foi imediata e não deixou espaço para negociação. Ele convocou os três ao tabernáculo, desceu em coluna de nuvem, falou com Arão e Miriam diretamente, e a pergunta que fez não era sobre Moisés. Era sobre eles mesmos e sobre o temor que havia faltado. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Quando a nuvem se retirou, Miriam estava leprosa, branca como neve. Esse texto não é sobre lepra como punição arbitrária. É sobre o que acontece quando o dom espiritual legítimo é colocado a serviço da autoafirmação e da comparação. O dom permanece real. A percepção permanece precisa e, ainda assim, o julgamento de Deus cai. Não sobre o que foi visto, mas sobre o que foi feito com o que foi visto. Paulo, em 1 Coríntios 4, interrompe essa dinâmica com precisão. Assim não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. A instrução não é cessar o discernimento, é não proferir veredicto sobre o coração antes do tempo que pertence a Deus. Há uma diferença real entre discernir um padrão de comportamento e declarar o estado final do coração de alguém. O discernimento espiritual lida com frutos visíveis, com padrões observáveis, com comportamentos que se repetem. O julgamento do coração pertence exclusivamente a Deus. E quando quem tem o dom avança da observação do fruto para a declaração do estado íntimo e permanente do outro, cruzou uma fronteira que não lhe foi dada para cruzar. Paulo, em Atenas, narrado em Atos 17, é um dos textos mais ricos sobre o que acontece quando o discernimento está sendo exercido com o motivo correto. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se perturbava dentro dele, vendo a cidade cheia de ídolos. A palavra grega usada é paroxino, é a raiz de paroxismo. O espírito de Paulo não recebeu informação sobre os ídolos de Atenas de forma intelectual e clínica. Foi ferido por eles. Havia algo nele que reagia visceralmente à idolatria daquela cidade rica e culta. Isso é discernimento encarnado, não a observação distante de um analista espiritual, mas a dor de quem ama a Deus e vê o seu nome substituído por pedra e bronze ornamentado. E o que esse discernimento produziu na prática? Discutia, pois, na sinagoga com os judeus e com os adeptos, e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Ele entrou. Não se afastou da cidade com um diagnóstico detalhado de sua corrupção espiritual. Não produziu uma análise privada sobre o estado deplorável dos atenienses para distribuir entre os que já concordavam com ele. Entrou no debate público na praça lotada, no Areópago, onde os filósofos se reuniam. E quando chegou diante dos estoicos e epicuristas, começou precisamente com o que havia observado. Passando eu e contemplando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que venerais sem o conhecer, eu vô-lo anuncio. Paulo usou o que viu como ponto de entrada, não como ponto de separação e afastamento. Essa é a linha que divide o discernimento que serve do discernimento que isola. Um encontra a ponte no que observa. O outro encontra a muralha que justifica o isolamento. E a diferença não está na precisão da observação. Está no que o coração decide fazer com ela no segundo seguinte àquele em que a visão chega. Considere agora situações que você reconhece da sua própria vida. Você está numa célula, numa congregação, numa família, num ambiente de trabalho, onde você enxerga dinâmicas que os outros aparentemente não veem.
Uma liderança que usa as pessoas para seus próprios fins sem perceber que está fazendo isso. Um relacionamento entre dois membros que está se deteriorando mais rápido do que os envolvidos percebem. Uma decisão coletiva que vai machucar pessoas específicas antes de completar 6 meses. Um padrão de comportamento que você identificou, nomeou internamente e que aconteceu exatamente como você antecipou. O que você faz com isso? Anota mentalmente que estava certo? Aguarda com uma impaciência que raramente nomeia a si mesma o momento em que todos vão finalmente perceber o que você percebeu semanas atrás? Ou carrega aquilo com a seriedade de um peso que alguém confiou a você para ser usado na hora certa, da maneira certa, com o amor correto? João escreve em sua primeira carta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos. Se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse versículo é frequentemente citado como autorização ampla para o discernimento. E é exatamente isso. Mas João escreve isso dentro de um texto que é uma das mais altas e densas articulações do amor cristão em toda a Escritura. Deus é amor. Nisto é perfeito o amor em nós. O perfeito amor lança fora o temor. O discernimento que João instrui está completamente embebido num contexto de amor, não de investigação fria e sistemática, não de suspeita como postura padrão diante de todos, não de um estado permanente de alerta analítico. Está embebido no amor que veio primeiro de Deus, que é a base da comunhão entre os irmãos e que lança fora o medo, incluindo o medo que frequentemente disfarça de discernimento espiritual aquilo que é, na raiz, um sistema de autopreservação. O discernimento que Deus distribui ao corpo não foi dado para que alguém se torne o auditor permanente da vida espiritual dos outros. Foi dado para que a pessoa sirva ao corpo com mais precisão, interceda com mais especificidade, acompanhe com mais sensibilidade quem está em perigo. E o teste permanente desse dom não é a acuidade do que enxerga, é o que produz em quem o carrega. Amor crescente ou distância crescente, intercessão aprofundada ou julgamento endurecido, aproximação das pessoas ou isolamento progressivo que se autodenomina santidade. O caminho de volta para quem carrega discernimento sem paz não começa com uma técnica ou um conjunto de hábitos espirituais reorganizados. Começa com uma pergunta dirigida ao próprio coração que a maioria das pessoas com esse padrão nunca se permitiu fazer com honestidade real diante de Deus. O que eu temo? Por baixo de todo discernimento que opera primariamente como mecanismo de defesa, há um medo específico e identificável que raramente é nomeado. O medo de ser enganado novamente da mesma forma que já foi. O medo de se abrir genuinamente e ser usado por quem não merecia a abertura. O medo de confiar em alguém que vai decepcionar exatamente nos pontos onde a decepção dói mais. O medo de que, se a guarda baixar, o que já aconteceu vai acontecer de novo. E o discernimento, com toda a sua aparência de maturidade espiritual, foi silenciosamente recrutado para garantir que esse medo nunca mais precise se realizar. Isso não é dom, é ferida com vocabulário de dom. João escreveu: o perfeito amor lança fora o temor. A afirmação tem uma direção específica. Não é o discernimento que lança fora o temor. Não é a acuidade da visão espiritual que produz segurança profunda. É o amor. O amor que veio primeiro de Deus, demonstrado historicamente e definitivamente na entrega do Filho, derramado nos corações pelo Espírito Santo. Esse amor, quando recebido, não apenas doutrinariamente aceito como proposição verdadeira, mas recebido nas camadas mais fundas, onde o medo efetivamente habita, produz uma segurança que nenhum sistema de análise espiritual jamais conseguiu produzir e nunca vai conseguir.
porque o discernimento pode identificar a ameaça com precisão, mas não pode te tornar inviolável. O amor de Deus não elimina a possibilidade real de ser ferido por outros, mas elimina a necessidade de construir fortalezas que te protegem de todos para não ser ferido por nenhum. Agar, no deserto de Berseba, em Gênesis 21, é um personagem que a tradição hermenêutica frequentemente subutiliza. Ela está no deserto com Ismael, a água do odre acabou completamente e o menino está morrendo de sede sob o sol. Ela o coloca debaixo de um arbusto com o que resta das suas forças e vai se sentar à distância como a um tiro de arco. É a medida exata que o texto usa, o alcance de uma flecha, porque não consegue mais olhar. Não verei a morte do menino. E levantou a voz e chorou. Ela não tem mais forças para ver o que está acontecendo na sua frente. E então Deus a encontra no meio do choro. E Deus abriu os seus olhos, e ela viu um poço de água. Deus abriu os seus olhos. A mulher que não conseguia mais enxergar, recebeu de Deus a capacidade de ver o que precisava ver. Não o que a paralisava completamente, mas o que ele havia provido e que estava ali antes mesmo de ela precisar. Há uma inversão nessa história que tem implicações pastorais diretas para quem carrega discernimento sem paz. A visão que exaure é a visão centrada no que está morrendo, e Ismael estava de fato às bordas da morte, e isso não era exagero nem negação da realidade. A visão que sustenta é a visão que Deus abre para o que Ele proveu no meio do que está morrendo. O poço estava ali antes de ela perceber. Deus abriu seus olhos, e ela viu o que existia e ela não havia conseguido ver. O problema não era a ausência de saída, era que ela havia perdido a capacidade de ver a saída que existia. E essa é a condição exata de quem carrega discernimento sem paz por tempo prolongado. Os olhos que enxergam tudo o que está errado ao redor perdem progressivamente a capacidade de ver o que Deus ainda está fazendo no meio do que está errado. Números 11 oferece uma cena que ilumina o mesmo problema por outro ângulo. Josué vai a Moisés em estado de agitação porque Eldade e Modade, dois homens que não estavam no tabernáculo, quando o Espírito foi distribuído sobre os 70 anciãos, começaram a profetizar espontaneamente no meio do acampamento. Moisés, meu senhor, faze-os cessar. Josué tinha discernimento de que algo irregular estava acontecendo. E estava certo, era irregular pelo protocolo estabelecido. Mas a resposta de Moisés corrigiu não o que Josué havia visto, mas o que Josué havia sentido ao ver. Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. O discernimento de Josué estava a serviço da ansiedade territorial, não da edificação do povo. E Moisés, que carregava o peso de um povo inteiro e tinha mais razões do que qualquer pessoa para ser territorioso com sua posição, foi quem disse: quem dera que todos profetizassem. A grandeza espiritual de Moisés se mediu exatamente nesse momento. Não pelo que ele via, mas pelo que desejava, para quem ainda não via o que ele via. Você que enxerga. O que você deseja para quem não enxerga? Deseja genuinamente que eles vejam? Ora por isso com regularidade? Ou a distância entre o que você vê e o que eles veem alimenta algo dentro de você que seria doloroso reconhecer e mais doloroso ainda abrir mão? Há um detalhe em 1 Coríntios 12 que passa despercebido quando lemos o capítulo focando na lista dos dons. Paulo termina a sessão com uma instrução que funciona como transição. Portanto, sede zelosos dos melhores dons. E então o capítulo 13 começa. Não com outro dom, com amor. E o que Paulo faz no capítulo 13 é, entre outras coisas, redefinir o que significa carregar qualquer dom com excelência real.
Se eu tiver o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse amor, nada seria. O nada aqui é ontológico, não apenas funcional. Não é que você seria menos eficiente sem amor. É que sem amor, você não seria o que pensa ser. O dom sem amor é uma identidade ilusória. E a ilusão mais perigosa é sempre a que tem aparência mais sólida e mais difícil de questionar. O que frequentemente acontece é que a identidade, que deveria estar ancorada no amor de Deus, recebido gratuitamente, começa a se ancorar no dom, exercido continuamente. Eu sou quem vê. Eu sou quem percebe o que os outros não percebem. Eu sou quem não se deixa enganar quando todos ao redor se deixam. Essa identidade construída sobre o dom e não sobre a graça é uma identidade que precisa do exercício constante do dom para se sustentar. Por isso, a pessoa que está nesse lugar não consegue descansar. Precisa estar sempre analisando, sempre identificando, sempre nomeando o que vê, porque parar é perder a sensação de ser algo. E essa compulsão disfarçada de vigilância espiritual é um dos sinais mais claros de que o dom foi sequestrado pelo ego. Estevão, em Atos 6 e 7, é a imagem do discernimento que encontrou seu porto correto. Ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Seu discurso perante o Sinédrio é uma das exposições mais densas e corajosas de toda a história bíblica. Ele rastreia a infidelidade de Israel desde Abraão até o presente com precisão histórica e acusação profética, sem suavização nem recuo. Ele via com clareza impressionante, e quando viu o Filho do Homem à direita do Pai, disse em voz alta o que via: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Discernimento no grau mais alto que um ser humano pode alcançar. A visão direta do Cristo glorificado. E o que essa visão produziu nele no momento da morte, enquanto as pedras caíam e o sangue escorria? Senhor, não lhes imponhas este pecado. Ele viu a corrupção do Sinédrio com mais clareza do que qualquer outra pessoa naquela sala cheia de religiosos. E no instante final, pediu misericórdia pelos que o apedrejavam. O discernimento mais alto que a Escritura registra num mártir terminou em intercessão pelos algozes. Isso não é coincidência teológica ou detalhe narrativo acidental. É o padrão do dom exercido no Espírito. A visão mais clara produz a oração mais generosa, não o julgamento mais severo. Se a sua visão mais clara sobre as falhas de alguém tem produzido em você julgamento crescente, em vez de oração crescente, esse é o diagnóstico, não como acusação, mas como ponto de partida para algo diferente. Eliseu, de volta aonde esta mensagem começou. Em 2 Reis 4, a mulher sunamita, cujo filho havia morrido, sobe ao Monte Carmelo para encontrá-lo. Giezi, o servo, a intercepta no caminho e pergunta: Está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com o menino? Ela responde: Está tudo bem. O filho estava morto em casa. Quando ela chega a Eliseu e se lança a seus pés, Giezi tenta afastá-la, e Eliseu diz: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura dentro dela, e o Senhor o encobriu de mim e não mo declarou. O profeta que via o exército angelical no monte, que percebia os planos militares sírios à distância, que conhecia o que se passava em câmaras fechadas, esse mesmo profeta disse sobre a situação daquela mulher naquele momento específico: O Senhor o encobriu de mim. Ele não sabia. E disse isso sem vergonha, sem tentar compensar com uma declaração profética que dissimulasse os limites reais da sua visão. O discernimento que vem do Espírito sabe que não sabe tudo. Essa consciência, a humildade de reconhecer que há coisas que Deus deliberadamente não revelou, que há situações onde a visão que você tem é parcial e o enquadramento que você não tem faria toda a diferença,
É o que separa o dom da arrogância. É o que torna possível dizer, não sei o que está acontecendo aqui, sem sentir que isso é uma falha de espiritualidade. É o que permite acompanhar pessoas sem ter todas as respostas sobre elas. É o que permite permanecer presente, mesmo quando o que você vê ao redor delas é sombra. Porque permanecer não é endossar a sombra, é recusar-se a deixar alguém sozinho dentro dela. A palavra que sela esta mensagem está em Filipenses 4:7, e ela é palavra para quem vê demais, tanto quanto para quem sofre demais. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que guarda. Não a paz que resulta de ter entendido tudo, de ter enxergado corretamente, de ter sido provado certo na análise. A paz que excede o entendimento, que está além do que sua visão pode abarcar, além do que sua análise pode alcançar, além do que sua precisão espiritual pode garantir, é essa que guarda o coração, guarda os pensamentos, permite ver sem ser destruído pelo que vê, permite carregar o dom sem ser consumido por ele ao longo dos anos. Você foi amado antes de enxergar qualquer coisa, antes de ter qualquer dom, antes de ser útil para qualquer propósito. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Receba isso não como consolação barata para encerrar uma mensagem difícil. Receba como fundamento, o único fundamento que sustenta quem carrega o peso de ver o que os outros não veem, sem perder a paz, sem perder as pessoas ao redor e sem perder a si mesmo no que vê.